pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar vocês como fazer a mini horta e quais cuidados necessários vocês precisam ter. Então, primeiramente, quando você for ter a ideia de fazer uma mini horta em casa, você precisa pensar no local, porque nesse local tem que bater a luz pelo menos de 4 a 5 horas. Então, primeiro, você vai escolher esse local, você vai entrar na sua casa e ver o local onde que vai bater esse sol. Depois que você escolher o local, você vai escolher as espécies que você vai plantar, porque é muito importante a escolha da espécie. Por quê? Porque tem que ter a quantidade de luz, os minerais e nutrientes que a planta precisa, a questão da irrigação. Então, eu vou falar para vocês aqui algumas espécies que eu escolhi para fazer essa mini horta. Eu escolhi a cebolinha. A cebolinha, ela é muito utilizada para fazer comida, né? Para quem gosta de fazer comida, cebolinha é muito boa. E escolhi o coentro também para plantar. E escolhi 3 plantas medicinais. Uma é o arruda, esse aqui é o arruda, que é conhecido aqui na minha região pelo menos como arruda. Esse aqui é a erva cidreira. E aqui está o capim da lapa ou capim santo, também conhecido como capim santo. A erva cidreira e o arruda, eles têm ações calmantes, é muito utilizado para relaxar, aliviar o estresse. E o capim da lapa ajuda na digestão. Outro ponto muito importante é na escolha do substrato. O substrato, ele pode ser comprado em alguma loja agropecuária ou então você pode pegar em algum quintal. Se na sua casa tiver quintal, você pode pegar no seu quintal ou então você pode ir em alguma loja agropecuária e comprar o substrato. No meu caso, eu peguei no meu próprio quintal. Por que eu peguei no quintal? Porque aqui já tem o solo e esse solo aqui já é um solo orgânico, como vocês podem perceber, é um solo orgânico, um solo escuro e muito bom para plantar. E ele também é um solo arenoso, então esse solo ele é mais arenoso e tem poros, então é melhor para o desenvolvimento das raízes dessas plantas. Essas plantas aqui, elas já estão, as mudinhas, somente o coentro que está nas sementes, mas todas essas que tem aqui, a mudinha aqui, você pode achar na loja agropecuária as sementes dessas espécies aqui. Então, outro fator muito importante é na irrigação dessas plantas. Nesse caso aqui, você deve tomar cuidado, porque se na sua casa for um local mais quente, se você viver numa cidade quente, então você tem que tomar cuidado para estar irrigando sempre essas plantas assim, pelo menos 2 a 3 horários por dia. Mas se na sua cidade for uma cidade mais fria, então você irriga somente uma vez por dia. Outra coisa também, tomar cuidado para não encharcar essas plantas, porque se você encharcar o solo, vai trazer algumas doenças, alguns patógenos para essas plantas. Então, pessoal, antes de plantar, a gente, no fundo do vaso, a gente tem que fazer vários furinhos para que a água escorra. Então, no fundo do vaso, faça os furinhos igual eu fiz aqui. Os furinhos eu fiz em casa mesmo, mas alguns vasos já vem o local mesmo de fazer os furinhos, então você já vai lá e já faz esses furinhos. Depois de fazer os furinhos, você vai fazer um sistema de drenagem no fundo do vaso. Porque se você plantar colocar o substrato, o solo e depois plantar as plantas, pode ser que a água que fique retida aqui, que não consiga sair pelos furinhos, que fique aqui no fundo do vaso, acabe prejudicando essas plantas, acabe apodrecendo essas raízes dessas plantas. Então a gente tem que fazer um sistema de drenagem. Com esse sistema de drenagem pode ser feito com brita, pode ser feito com areia, pode ser feito com um tecido próprio de drenagem, mas aqui no meu caso eu vou utilizar a areia. Então vocês pegam uma areia e colocam no fundo do vaso que vocês forem plantar essas plantas, até cobrir todo o fundo do vaso. Aqui nesse caso eu coloquei mais ou menos 2 dedos de areia. Aqui. Nesse caso aí fica assim no fundo do vaso, com essas areias. Depois que você colocar a areia no fundo do vaso, você vem e coloca
seu solo ou seu substrato. Nesse caso, uma coisa que eu não tinha falado para vocês, mas que o seu substrato, além de você poder comprar em alguma casa agropecuária e além de você coletar no seu próprio fundo, pegar o solo lá do fundo mesmo, um solo orgânico, mas também você pode fazer o seu próprio substrato em casa. Que você pode estar utilizando a areia, um pouco de solo, um pouco de borra de café. Então vocês mesmos podem estar fazendo seu substrato em casa. Se você não quiser comprar, você mesmo pode fazer na sua casa. Depois eu vou explicar melhor para vocês como é que se faz esses substratos, porque tem vários tipos de substratos que a gente pode estar fazendo, vários substratos alternativos que a gente mesmo pode estar fazendo em casa. Bom, aqui nesse caso, né, eu já falei, já coloquei aqui a areia, que vai servir como sistema de drenagem, e aqui agora eu vou estar adicionando. Bom, se vocês forem coletar o solo no quintal mesmo de casa, tem que tomar cuidado para não ter patógenos nesse solo, para que não tenha plantas daninhas nesse solo. Então é bom tomar um certo cuidado. E também que nesse solo que você coloca no seu substrato, tenha todos os nutrientes necessários para as plantas que você irá plantar. Então, pessoal, vou mostrar a vocês como é que se planta. Primeiro eu vou pegar aqui a cebolinha. A cebolinha vocês podem separar, se vocês tiverem comprado, ou então se vocês pegarem uma mudinha de alguém, vocês podem estar separando elas ou plantando junto. No meu caso aqui eu vou plantar 3 aqui juntinhas. Vou estar fazendo buraquinho e plantando elas. Vocês podem abrir o buraco com a mão mesmo, ou então com auxílio de alguma pazinha, alguma questão assim, vocês podem estar pegando. No meu caso aqui eu vou com a mão mesmo. Aí vocês deixam um espacinho entre as cebolinhas. O buraco não precisa ser tão fundo, porque a cebolinha, as raízes delas não são tão profundas. Bom, agora eu vou pegar aqui o arruda. Fazer um buraquinho aqui no meio. A outra questão também, pessoal, que eu esqueci de falar com vocês, mas é porque em cada baldinho desse aqui tem uns furinhos no fundo. Vocês não podem esquecer de fazer esses furinhos para que a água escorra depois que você molhar aqui. Aqui eu vou fazer um buraquinho mais fundo, porque a erva cidreira ela cresce mais. Quando você também for coletar o substrato no seu fundo e tiver algum plástico, alguma pedra, alguma coisa assim, é bom vocês estarem retirando para dar espaço para a planta crescer, porque pode atrapalhar no crescimento das raízes dela. E também é bom vocês também estarem comprando alguns adubos, pode ser adubo orgânico. Em algumas lojas agropecuárias vende alguns adubos, como esterco, o esterco curtido já. Tomar cuidado com o esterco fresco, né? Porque eles podem trazer alguns patógenos, algumas doenças para as plantas. Depois de plantar, igual eu falei, depois de plantar, ou até antes, né? Vocês podem fazer a mistura com algum adubo orgânico. Nesse caso aqui, esse solo aqui ele já é um solo orgânico, como você pode perceber, é um solo mais escuro. Então, e aqui em casa, esse solo já é adubado, porque a gente já costuma plantar. Então, eu não cheguei a adubar aqui diretamente. Ele já estava adubado já de antes. Agora, a última planta aqui vai ser
é o coentro. Esse coentro aqui, o pessoal aqui na minha cidade, a gente costuma quebrar a dormência do coentro quebrando ele. Então esse coentro aqui já tá, tem alguns que já estão quebradinhos, estão amassadinhos. Não precisa ser profundo aqui para plantar o coentro. Eu vou estar molhando aqui as plantinhas. Eu não falo irrigando as plantinhas, porque para uma irrigação você tem que ter uma medição certinha da quantidade de água e tudo mais. Aqui, nesse caso, eu vou estar molhando elas e improvisei um regador aqui com a tampinha da garrafa, tá vendo? Aqui na tampinha da garrafa, vou aproximar aqui para vocês verem. Dá pra perceber os furinhos? Uhum. Tem os furinhos aí que eu mesma fiz no fundo da garrafa. Se caso vocês não quiserem comprar um regador, alguma coisa assim, porque o regador também toma espaço na casa da gente. E pra quem mora em apartamento, essas coisas, né? É bom minimizar o espaço. Então eu peguei uma garrafa, acho que é de 1,5 litro essa garrafa aqui. Fiz os furinhos aqui mesmo com um garfo ou qualquer algum instrumento, vocês podem estar fazendo esses furinhos. E eu fiz para estar facilitando aqui a molhar. Porque se você pegar um balde e vir molhar essa terra aqui, essa terra vai afastar e não é bom para as plantas. Então, assim, tem um cuidado especial com as plantas. Então, igual eu já falei, tomar cuidado para não estar encharcando muito o solo. Como é um solo arenoso, então a água infiltra rápido. Outra coisa também, pessoal, vocês é bom ter também uma vasilhinha aqui embaixo, para que essa água que venha fique embaixo dela, e tome cuidado com essa água para que não junte mosquito da dengue. É bom sempre ter uma areinha ou então descartar sempre essa água depois de acumulada. Então é isso, pessoal, esse é o nosso curso de mini hortas. Eu ensinei aqui para vocês como é que se faz, como se planta, os cuidados que deve ter, né? Os cuidados que deve ter com o solo, com os nutrientes que a planta precisa tomar cuidado, porque aí no caso se a planta estiver precisando de algum nutriente, você vê que a planta não está desenvolvendo, pode ser algum problema genético, ou então pode ser algum problema que algum nutriente, está faltando algum nutriente, ou então a falta da luz, ou então a falta d'água. Então é sempre bom tomar esses cuidados para que as plantas se desenvolvam. Igual eu já disse, né, de 4 a 5 horas por dia, pelo menos ela tenha essa luz para que ela se desenvolva.